Meus irmãos, nós somos convocados pelo Senhor a estar diante dEle, num dia reservado por Ele, para engrandecer o nome. Esse é o dia. E é hoje. É hoje que é o dia que nós somos convocados. Pela liturgia, nós somos conduzidos à gratidão ao Senhor. Nós somos conduzidos à contrição ao Senhor. Nós somos conduzidos pela palavra do Senhor a ser instruídos à vida. E nós somos convocados a bons servos exercer no mundo. Por isso, meus irmãos, atentamos à voz do Senhor, que nos convoca e nos ensina por meio das Escrituras. Meus irmãos, eu quero tratar com vocês nessa noite e fazer uma exposição do texto de Levíticos, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Está dentro do Pentateuco, está no início da Bíblia, e é um livro sobre as leis, e eu quero aproveitar porque eu soube que vocês estudaram há um tempo atrás o livro de Levíticos. Então eu quero aproveitar a memória de vocês para que façamos essa exposição nesta noite, aprendamos do Senhor e venhamos a cultuá-lo em todo o tempo. Abra lá Levítico capítulo 23, do verso 1 ao verso 3. O texto nos fala assim, a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Amém. Meus queridos, foi no ano de 1914 que, naquele 25 de dezembro, em plena Guerra Mundial, foi a Primeira Guerra Mundial, e um dia que foi conhecido como a Trégua de Natal. Isso foi muito comentado, isso foi muito lindo e é uma história magnífica. Imagine a cena de um lado os soldados alemães, do outro lado da trincheira os soldados ingleses. Essa trincheira, esse lugar é conhecido como a terra de ninguém. Ali ninguém é dono, tudo se acontece e ninguém é patriota, o corpo a ninguém pertence. Só que nesse dia de Natal, imagine a cena, um soldado inglês um soldado alemão saindo da sua trincheira, indo até o outro lado e falou assim: olha, por hoje vamos ter um dia de paz? Só hoje. Natal. Vamos ficar tranquilo hoje, sem bombardeio, sem guerra? E esse dia foi a trégua de Natal. Meus irmãos, após esse dia a guerra começou novamente. As lutas, batalha ferrenha. E sabe, muitos de nós, ou muitos do nosso tempo, muitos daquele tempo, buscavam a paz. Queriam um consolo. Eles tinham esperança daquela guerra acabar. Hoje, muitos de nós podemos estar passando por guerras. Guerras pessoais, guerras familiares, guerras na saúde, guerras psicológicas, guerras do coração. E aí está uma esperança de paz. Muitos de nós estão esperando a virada, o Natal, para que haja um pouquinho de festa, um pouquinho de alegria dentro dos lares. Muitos de nós estão esperando a virada, porque olha que ano difícil, olha que tempo difícil. Eu quero que passe esse ano, eu quero novas metas, novos objetivos, eu quero um novo ar. E muitos de nós estamos buscando esse conceito de paz, esse conceito de esperança, esse conceito de descanso. Eu quero que venha o descanso.
Então, meus irmãos, esse texto vai nos remeter a esse descanso, nos remete a esse conceito de aonde está o meu descanso, aonde está. E ao analisar esse texto, eu me deparei com as festas judaicas. Eu ficava muito intrigado, como que Cristo cumpriu os cerimoniais? Como é que em Cristo essas cerimônias, essas santas convocações foram cumpridas? Como é que Cristo cumpriu o cerimonial e levou sobre ele aquilo que apontava a cerimônia, foi cumprido em Cristo? Nós passamos por Levíticos nas nossas leituras e muitas das vezes Levíticos a gente passa voando sobre ele. Muitos termos, muitas leis, muitas repetições, Pentateuco cheio de repetições. E nós passamos assim, tá bom. Mas como isso nos conduz a Cristo? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas. Meus irmãos, o primeiro ponto aqui é que o povo estava diante de um monte Sinai. O povo estava recebendo a lei de Moisés. O povo precisava ser santo. O povo precisava ser diferente. Eles estavam vindo do Egito e precisavam ser santos, deixar a idolatria, não levar a idolatria e nem se moldar a idolatria dos povos que eles iriam adentrar, as terras que eles iriam adentrar e conquistar. Eles não poderiam esperar e buscar esse descanso simplesmente por aquela promessa, por aquela terra que viria. Eles precisavam estar firmados e alicerçados na lei de Deus, alicerçados num Deus que é santo, alicerçados no coração de um Deus verdadeiro. Eles não poderiam ser negligentes a essa lei. Por isso, a santidade de Deus é demonstrada. É Levítico, o livro expõe, ele emana a santidade de Deus e mostra a diferença entre o povo e esse Deus. Como é distante um povo como o povo de Israel com esse Deus santo. Mas Deus não deixou eles sem saber o que eles deveriam fazer, como eles deveriam seguir. Não deixou eles sem uma norma, não deixou eles vagando pelo deserto. O que será de nós? Como nós faremos isso? Como seremos um povo santo? Como nos moldaremos à vontade do Senhor? O primeiro termo aí falou o Senhor a Moisés para dizer ao povo. Meus irmãos, isso é importantíssimo para nós, ainda mais no nosso contexto. Mesmo se tratando de um discurso direto, mesmo se tratando só de uma introdução, fala ao povo de Israel, disse o Senhor, fala a eles. Meus irmãos, nós estamos num tempo que as escrituras têm sido abandonadas, a palavra de Deus tem sido negligenciada e rejeitada. Muitos estão dizendo que isso aqui é mito. Houve gerações de teólogos que definiram, que deram instituições, escreveram como que essa palavra só contém algumas verdades. Muitos dos nossos dias estão até se perguntando se a palavra de fato é verdadeira, se é útil para a nossa vida nos nossos dias. E aqui o nosso Deus se mostra presente. Ele não nos deixa vagando, Ele não nos deixa ir caminhando sem saber para onde ir. Disse o Senhor. Isso é importantíssimo para nós, para a nossa definição. Essa é a palavra de Deus. Ela é o norte do homem. Ela é que conduz os corações, que norteia a vida e que faz aquele coração idólatra se mover e ter um culto vertical real. Em ter uma vida de adoração, em ter um conceito de santidade e aproximação desse nosso Deus. Então, o Senhor disse, o Senhor falou e Ele mostrou, Ele se revelou. Ele não foi como os povos, os deuses do povo idólatra, que procuram, batem, fala comigo, me mostre o caminho que eu tenho que seguir. Me direciona. O nosso Deus falou, eu
sou. E eu quero que você faça isso. Eu quero que você diga isso. Eu quero que você me cultue assim. Eu quero que você viva assim. Ele falou. E essa palavra é viva e é eficaz para nós, porque ela se cumpre, porque ela norteia, porque ela mostra aquilo que o Senhor quer dizer, quer fazer. Meus irmãos, a palavra do Senhor disse o seguinte: fala aos filhos de Israel e dizes tu para eles: o tempo estabelecido aos dias das festas do Senhor, que vós proclamareis com eles, são santas convocações. Estas são as festas estabelecidas. 6 dias será feito o trabalho, e no 7º dia, o sábado de descanso, será santa convocação. Toda obra não fareis. É sábado para o Senhor em todas as vossas moradas. Eu quero dizer o seguinte, que há um conceito na língua hebraica que, em muitas ênfases, ainda mais quando há ordens, que os verbos não se apresentam como no português. Não se usa os verbos. Então, se você olhar para o seu texto aí, você vai encontrar alguns verbos que não estão na língua hebraica. Você tem aí, que vós proclamareis, elas são, serão, que nem num conceito aí, serão santas convocações, são estas minhas festas. 6 dias trabalheis, mas o 7º será, esse será não consta aí no texto hebraico. Aí você me pergunta o seguinte, e o que isso tem a ver comigo? O que isso é relevante para nós? Meus irmãos, isso para um judeu, para o contexto hebraico dos hebreus, era o seguinte: quando faltava-se o verbo em textos de ordem, um texto normativo, que conduzia legalmente o povo, que instruía o povo, é que era algo incondicional. Incondicional. Não tem possibilidade de ser quebrado. Por isso que fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. Meus irmãos, é incondicional o chamado, a convocação do nosso Deus para servi-lo, para em obediência cultuá-lo. Meus irmãos, não há como você quebrar essa ordem. Negligenciá-la é desobedecer à voz de Deus. Negligenciá-la é não atender, não obedecer e ser ingrato a tudo aquilo que o Senhor fez e a tudo aquilo que o Senhor faz. São essas minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso. Então, esse sábado, ele nos retoma ao passo da criação. Por isso que é incondicional. Porque é um conceito criador, um conceito do Criador, um conceito da criação. É algo até do contexto que o homem pactual, do homem, tem que exercer, porque o próprio Deus estabeleceu na criação. John Sitman vai dizer o seguinte, um grande estudioso, um grande pastor: o Criador não está exausto pensando no sábado, pensando lá na criação, naquele momento que o Senhor, depois de ter criado os 6 primeiros dias, depois no 7º dia o Senhor descansa. O sábado aparece pela primeira vez na narrativa bíblica para marcar a alegria de Deus, a celebração e prazer, porque a criação era perfeita e desfrutava do shalom, da paz de Deus. Eu gosto muito e vou novamente dizer, eu acho que eu já disse isso aqui em algum domingo, sobre o conceito do shalom, o conceito de paz. Muitos de nós temos um conceito de paz de ausência de guerra, ausência de conflito. Mas o conceito de paz, de shalom de Deus lá na criação, é um conceito assim que é a ordem de tudo na criação, no seu devido lugar. Pense o seguinte: é a chuva que cai no seu tempo certo, que corre para os rios que seguem o seu fluxo ao mar. É
o calor do sol que traz a vitamina D, que faz com que o aquecimento faça evaporizar e aquele vapor sobe novamente e a chuva cai novamente. É a ordem perfeita. É a ordem da chuva que cai e regando a terra faz produzir as belas flores e as flores que alimentam as belas aves, e dessa produção vem o alimento e desse alimento que nós assim nos fortalecemos. É a ordem das estações que começam verão, primavera, inverno, não sei se é essa ordem, mas assim por diante. É a paz de Deus que emana de todos os lugares, que mostra a grandeza dele, que mostra a perfeição, que mostra a criação ordenada e cumprindo o seu propósito. É o homem que desfruta dessa paz. Esse é o conceito de Shalom. É um conceito amplo que o judeu tem desse momento, desse descanso. É desfrutar em paz do Deus Criador. Então o homem precisava olhar para tudo o que Deus criou, o homem precisava desfrutar, e esse dia foi o dia que o Senhor reservou para que o homem, depois da sua labuta, depois do seu emprego, depois da sua luta constante, do seu trabalho, ele desfrutasse de tudo em paz, ele se alegrasse, ele tivesse um momento de maturar tudo aquilo que Deus fez. Perceba bem, nós estamos num contexto onde nós fomos parados por uma questão pandêmica. Nós estávamos desenfreados. O homem estava assim exercendo sem freio, ele estava trabalhando, ele estava conquistando, o homem estava desenfreado no seu ganho, o homem queria mais, e o homem estava começando a segunda-feira já, 6 horas da manhã, já daquele pique, telefone tocando, terminava o seu dia meia-noite, academia, tinha que vencer o seu dia, exercício só lá para o final da noite, quase nem tem, ele já chegava na terça-feira, já meio incomodado, o filho se atrasava, ele corria para a escola, ele tinha aqui um médico marcado para meio-dia, só que ele perdia o horário do médico, mas aí ele chegava à noite e lembrava, nossa, eu esqueci, e agora? Vamos tentar remarcar, quarta-feira, quinta-feira, e ele vinha trabalhando, aquela agonia, só que ele tem que exercer também fidelidade, ele tem que tentar manter a casa dele com fé, e aí ele tentava fazer uma devocional e não conseguia, ficava frustrado, brigava com a esposa. Eu estou muito rápido, mas é isso mesmo. A gente vai caminhando e, nossa, vai chegar a sexta-feira e eu não consegui cumprir a minha tarefa. Nossa, é sexta-feira, eu preciso de um dia de 48 horas. Senhor, e agora, o que eu vou fazer? E o sábado não dá. Sábado eu tenho que trabalhar, sábado eu tenho que exercer. Vamos até a tarde. À tarde eu vou brincar com meu filho. Passou, criou. 12 anos você já tem? Meu Deus, e agora? Vamos para o domingo. Aí o domingo é o dia do Senhor, o dia que eu vou para a casa do Senhor. Só que olha, eu tenho que fazer feira. Corre, pastor, dá a escola dominical. Eu acho que vou faltar hoje. Por quê? Tem feira para fazer, tem supermercado para fazer, durante a semana não dá, e aí eu vou chegar para o culto à noite. O culto à noite você chega tão atordoado, a cabeça girando tanto, que você está olhando para mim e pensando, segunda-feira eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho agendado, eu tenho banco, eu tenho que pagar tudo isso aqui. Isso nós estamos só em janeiro. Imagine quando chegar em dezembro. Talvez você não chegue, meu irmão, sabe por quê? Você vai infartar até lá. E aí a pessoa não consegue desfrutar. A mente nossa, ela está girando tanto, mas tanto, que nós não conseguimos parar mais no dia do Senhor e falar assim, Senhor, pode trazer, meu irmão, essa água. E aí nós não estamos conseguindo parar e olhar e maturar um sermão e meditá-lo na semana e pensar com ele. Era para você? E a gente não consegue parar aqui um minutinho. Se passar das 7, eu largo o pastor falando.
Porque nós não estamos tendo paz. Foi preciso uma pandemia para parar o homem e ver que nós estávamos servindo a nós mesmos. Para mostrar que a nossa labuta, que o nosso desempenho, muitos de nós estávamos exercendo para nós mesmos. Se eu não for, não acontecerá. Então esse conceito de paz, ele vem desde a criação. E ele estava querendo mostrar santa convocação. É inegociável. Vocês têm que exercer para que vocês um dia maturem. Pensem, parem, descansem, desfrutem dessa paz de tudo que eu fiz. Mas sabe como é que isso se quebrou? Foi quando a transgressão de Adão, em ouvir a voz da mulher, em não sujeitar, e sendo ingrato para tudo aquilo que o Senhor deu, ele cobiçou a autonomia de Deus. Falou assim, não, eu posso fazer tudo isso sem a presença do Senhor. Então ele quebrou-se tudo, ele negligenciou, ele desobedeceu a ordem de Deus, eles negaram a voz de Deus a sua bondade. Eu não disse no começo que a palavra de Deus está sendo rejeitada? A voz de Deus está sendo negligenciada? Então nós percebemos que o começo de tudo é desobediência à palavra de Deus. Segundo, a ingratidão em obedecer essa santa convocação de constituir a paz de Deus, de ter a paz de Deus. Só que agora, com a queda lá em Gênesis 3, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, que porém a inimizade entre ti e a mulher. A inimizade agora é instituída pelo nosso Senhor. O homem agora vive degradando, o homem vive em ausência de paz, o homem está buscando essa paz, mas não consegue. Eles precisam ser reencaminhados à paz do Senhor. Então o sábado aponta essencialmente para um descanso, uma paz que os homens precisam alcançar. Essa paz está mostrando para eles que será lá na frente. Esse descanso prometido lá atrás do sábado do Senhor está apontando lá para frente. Sabe por quê? Porque antigamente os homens, antes de Cristo, os homens labutavam, os homens começavam a sua semana pensando lá no sábado, lá virá o meu descanso. Começava no domingo, lá virá o meu descanso. O meu descanso está prometido, está lá na frente. O conceito sabático, o conceito dessa paz apontava para o homem, meu descanso está lá na frente. E é nessa terra prometida que vocês terão descanso, porque nessa terra prometida terá um rei de paz, terá um rei justo, e onde o meu povo viverá em paz. O povo de Israel olhava para frente, olhava esperando essa terra prometida. Só que aí o salmista vem e diz o seguinte, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Salmo 95, 11. Meus irmãos, os homens erraram o foco. Aquilo que era tipo, que anunciava um descanso que viria, eles acharam que era a terra. Mas quando chegaram na terra, viveram em guerras e ausência de paz. Então eles tiveram que caminhar um pouquinho mais. Eles tiveram que esperar um pouquinho mais. E depois que eles foram levados para o cativeiro, eles foram levados para um lugar em que sofreram muito, e ao retornar deste lugar, ao retornar desse exílio, eles pensaram o seguinte, nós precisamos cumprir cabalmente a lei do Senhor. E eles começaram a exercer nesse sábado, nesse dia, legalmente. Eles começaram a criar normativas. Olha, se você caminhar nesse dia 2 quilômetros, você já está quebrando o sábado. Nós lemos na liturgia desta noite, lá em Mateus 12, que quando o Senhor Jesus estava com fome junto com seus discípulos e eles estavam passando perto de uma plantação, eles pegaram daquela plantação para comer. Os fariseus, os saduceus, não, isso é proibido no dia de sábado. Eles quebraram o princípio da criação, onde que Deus fez tudo para que o homem se alimentasse, usufruísse. Agora, aquilo que era bom como ruim.
Aquilo que era essencial ao homem, agora era ruim. Lá em Mateus vai dizer que, Senhor, isso está errado, os seus discípulos não podem fazer isso no dia de sábado. Aí o Senhor vai dizer a eles, eu sou o Senhor desse dia. E nesse dia os homens têm que ter prazer em mim. Nesse dia os homens têm que olhar para mim. Aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele é o descanso prometido. Ele é a paz prometida. Esse é o Senhor que conduziria os corações em paz. Então quem é que deveria o povo estar aguardando? A lei e o peso daquele dia mudou a mente, que eles não reconheceram o seu descanso, não reconheceram o seu Senhor, por isso eles negligenciaram, por isso eles caíram. Meus irmãos, a paz prometida e o príncipe da paz chegou e Israel não conheceu. O príncipe da paz chegou e eles não reconheceram porque eles estavam com a sua mente focada em outras coisas, em um religiosismo, em um trabalho desesperado, em uma lei que fracassou. Eles não guardaram incondicionalmente porque eles não eram capazes. Eles não olharam para aquele momento para desfrutar e reconhecer toda a grandeza de Deus, desfrutar para reconhecer as promessas do Senhor e esperar com humildade o nosso Senhor Deus. Agora tem que trazer água aqui, meus irmãos. Pode ir lá, meu irmão. Por isso eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia lá em Colossenses para nós concluirmos esse sermão. Abra lá em Colossenses, que nós veremos como Cristo cumpriu cabalmente a festa do sábado, a paz prometida, o descanso que era esperado em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 20. Eu peço ao nosso irmão presbítero Alain que leia essa passagem, por favor, em alto e bom som. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele para ele. E é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio, primogênito dos mortos, para em todas as coisas ter aprovação. Até o 20. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meus irmãos, esse Cristo, Jesus Cristo, era aquele esperado descanso, o shalom, a paz que o homem necessita. Esse levou sobre si, e era necessário, porque ele suportou na sexta-feira, ao morrer na cruz, padecer por nós. Ele suportou toda a cerimônia do sábado, foi sepultado e levou sobre si na sepultura
aquilo que se era esperado, e agora Ele é o nosso descanso. E Ele, ao ressuscitar no domingo, levou toda a cerimônia do sábado. Ele carregou o peso de todo aquele cerimonial sobre si no túmulo. E ressuscitando, Ele agora é a primícias daqueles que esperavam. Ele é a nova criação. Nele tudo se fez novo e agora nós temos paz. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, iniciando assim uma nova esperança. Meus irmãos, nós começamos ao domingo em que celebramos a ressurreição de Cristo, em que estamos aqui lembrando aquele que é o nosso descanso. Nós já estamos celebrando o descanso conquistado. Nós já temos a paz estabelecida. Nós agora não somos mais inimigos de Deus, mas agora nós somos transformados, somos transportados para amigos e filhos de Deus. Nós agora temos paz com Deus, mediante Cristo Jesus. E agora celebramos. Nós não estamos esperando, olhando para frente como os judeus. Nós olhamos agora, nós iniciamos a semana celebrando, esse Deus nos concedeu paz. E agora podemos cultuá-lo, podemos iniciar a nossa segunda-feira diferente. Não precisamos mais ficar assim, ai que segunda-feira, ai que terça-feira, ai que quarta-feira. Mas já começamos, Senhor, obrigado, porque eu já estou no Teu reino, porque o Teu reino de paz me concedeu graça, e graça abundante, e que superabundou, que agora me preenche, e agora eu posso andar na esperança, na perspectiva de que eu estou no Teu reino. O Senhor me chamou, o Senhor me resgatou, e agora eu estou em paz com o Senhor. Mesmo que as tormentas da vida, mesmo que há momentos tristes, eu creio no Teu resgate. Eu creio no meu Consolador, no meu Deus de paz, aquele que me deu descanso em novos céus e nova terra. Eu agora tenho acesso a esse descanso por causa de Cristo Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que agora, por causa de Cristo, e Ele mesmo pode dizer, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque Ele é o Senhor do sábado. Ele é o nosso descanso prometido. É nele que nós encontramos o cumprimento da festa, do sábado, a santa convocação dessa festa. Meus irmãos, o que isso significa para nós hoje? O que isso nos mostra? Que, primeiro, Cristo é o Rei da paz. Ele inaugurou um reino que é presente e nós estamos vivendo e desfrutando dessa paz. Ele é o nosso consolo, nele nós podemos esperar. Cristo lançou sobre Ele todas as nossas imperfeições. E agora nós podemos regozijar, já no início da semana, lembrando-se do seu ato. Não só esperando, olhando para o passado, mas olhando para o futuro, onde Ele completará todas as coisas. Então, assim como os judeus, eu quero convocar os irmãos hoje. Assim como por termo a palavra de Deus nos convoca a nós a servi-lo com ordem e decência, a lembrá-lo dele, para que nós venhamos a desfrutar da sua paz. Porque talvez no seu coração, na sua mente e coração, você tenha colocado objetivos e metas que tenham afastado do convívio e da paz do Senhor. Talvez a sua busca constante, ou aquilo que você tem almejado, tem tirado o seu descanso, tem tirado a sua paz. Você precisa parar, sossegar e meditar. Será que é isso mesmo? Será que isso tem conduzido à paz do Senhor? Nós também podemos pensar nesse contexto, não só naquilo que nós estamos almejando, mas será que o meu dia do Senhor tem sido prezado, a minha mente tem sido guardada para aquilo que é de Deus? Para desfrutar de todo o conceito do nosso Senhor e Salvador?
para desfrutar da paz, desfrutar da redenção com que Ele nos conduziu, que Ele nos concedeu. Isso deve ser memorizado, isso deve ser relembrado, deve ser maturado pelo homem, para que nós não venhamos a desobedecer, não venhamos a cair no nosso comodismo ou na nossa vida desempenhada com as buscas do dia a dia. Meus irmãos, isso é uma santa convocação. E um dos nossos maiores enganos é achar que esse conceito do sábado, o conceito da paz de Deus, é só introduzido quando nós entramos aqui na casa do Senhor. Nós temos isso na nossa mente. É a igreja que tem que me conduzir. É o pastor que tem que me direcionar. Eu quero que os irmãos olhem lá para o texto de Levítico 23. Abra a sua Bíblia. E eu quero que você olhe para o versículo 3. Nosso texto base. Leiam todos comigo. 1, 2, 3. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado, descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Meus irmãos, um dos maiores enganos nossos é achar que eu só cultuo na casa do Senhor. O último termo aí é nas vossas moradas. Meu irmão, o culto começa na sua casa. O culto começa você. E eu quero perguntar, como é que você tem cultuado ao Senhor? Não só congregacional, porque é uma santa convocação que nós estamos fazendo aqui. Mas eu quero saber como é que você tem cultuado ao Senhor na vossa morada. Nós nos preocupamos em ter uma boa linhagem, em ter uma boa roupagem quando nós estamos aqui, né? Nós nos preocupamos a ser ordenados e bem concatenados. Nós nos preocupamos com a nossa espiritualidade diante dos homens. Nós tentamos falar bonito. Nós tentamos, no momento de louvor, ser bem decorosos. Muitos mostrando espiritualidade. Amém! Glória a Deus! Não estou dizendo que isso é errado. Mas eu quero dizer, atacar o princípio. Como você tem adorado a Deus? Tem sido essas lágrimas têm se derramado só no culto, ou o fervor está nas vossas moradas? O culto começa pessoal. Um dos maiores erros dos fariseus e saduceus, do povo do tempo de Jesus Cristo, que não o reconheceu, é porque o culto deles era para que os homens sejam. Era para ser visível. A oração deles era para que os homens estivessem olhando. A leitura deles é para que os homens vissem orar. Mas a vida deles era um sepulcro caiado, um sepulcro com cal por fora, bonitinho por fora, mas podre por dentro. Santa convocação é para convocá-los nas vossas moradas, Senhor. É para que nós nos moldemos a palavra do Senhor, a começar em nós, a começar agora, nas nossas moradas. É para viver em paz, constantemente, nas vossas moradas. Que Deus assim conduza a cada família aqui, a cada criança aqui, a lembrar da devocional, a lembrar da vida de oração. Isso é uma santa convocação e é inquestionável, porque sem fundamento, famílias fracas, igreja fraca. Servo forte, família forte e igreja forte. Que Deus assim conduza em nome de Jesus.